Olá pessoal, hoje estamos com mais um episódio aqui do Por Trás do Resultado. Hoje a gente tem a presença aqui do Dr. Marcelo Paciani, um advogado fenomenal, principalmente nessa parte de empresas para empreendedorismo. Vai esclarecer várias dúvidas. Eu, como empreendedor, sempre tiro várias dúvidas com ele. Cada papo que a gente tem aí é um conhecimento a mais. Eu vejo crenças que eu tinha e ele sempre as quebra com todo o conhecimento jurídico que ele tem bacana aí. Então esse é o papo para aquele empreendedor inicial, aquele empreendedor médio, empreendedor grande, que sabe como empreender, sabe como ganhar dinheiro, sabe cuidar de todo o seu negócio, mas sempre falta aquela informação jurídica a mais. Às vezes tem ferramentas, opções jurídicas que a gente desconhece, porque falta um profissional como o Dr. Paciani aqui para estar sempre abastecendo a gente dessas informações. Então vou passar aqui para o Dr. Paciani para ele poder se apresentar aí para vocês. Aí, se apresenta aí, doutor. Olá, Bruno, muito obrigado aí primeiramente pelo convite, né? Estou extremamente satisfeito em estar aqui participando do Por Trás do Resultado e, obviamente, falar sobre as questões que envolvem empreendedorismo. O maior interesse nosso é trazer um conhecimento para o empresário para que ele possa entender e compreender que ele não tem somente obrigações, que ele também tem direitos. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Ah, maravilha, doutor. Então, para a gente começar, conta um pouquinho pra gente, doutor, a sua trajetória, como chegou nessa parte bem focada assim nessa parte empresarial, para dar essa assessoria para empreendedores e tudo mais, a história do doutor. Muito legal. É assim, tudo começa com dores, Uhum. né? Ou seja, você procura uma igreja como regra se você estiver sentindo dores, Sim. né? E você busca lá que você tenha um resultado para sua dor. E assim, eu comecei a minha carreira como empreendedor desde cedo. Aos 18 anos, na minha época, né, os meus pais, eles guardavam um dinheirinho na antiga poupança Delfim, que não existe mais. Quem tem a minha idade aí um pouco mais sabe bem como funcionava. Uhum. Então, assim, na minha época, eu saquei lá aos 18 anos um determinado valor, falei, o que eu vou fazer com isso? O sonho dos meus pais era, faça uma faculdade, meu filho, né? Mas eu já quis ali pegar aquele dinheirinho e dar início a um empreendimento. Sabe qual foi meu primeiro empreendimento, Bruno? Qual foi? Um bar, rapaz. Aí sim. Eu montei um barzinho, rapaz. Montei um barzinho e o barzinho deu certo. Olha. O barzinho deu certo. Só que como foi a montagem desse barzinho? Uhum. Eu produzi esse bar no terreno da minha primeira namorada. Eu vou aqui revelar para vocês. Na minha primeira namorada, eu construí esse barzinho. E comecei a trabalhar com um barzinho. E o barzinho começou a dar resultado, a produzir um resultado muito bacana. Mas daí, conforme ele começou a crescer, outros olhos se abriram, né? Das pessoas que começaram a ter interesse nas questões que envolviam, obviamente, dinheiro, né? E aí, o que aconteceu? Vieram me questionar, olha, como você construiu no nosso terreno? Nós queremos conversar com você para ver quanto tempo você vai ficar nesse terreno, se você pode já começar a pagar para nós um aluguel, né? Porque você já está com o bar rendendo. Enfim, ali foi o meu primeiro tapa no empreendedorismo. Né? Então, o que acontece? O empreendedor ele é muito preocupado em ganhar, auferir ganhos. Esse é o objetivo do empreendedor. Ele abre uma empresa na objetividade da lucratividade. Sim. Muito embora toda atividade do empreendedor, para trazer um bom resultado, ela tem que ter um propósito. E esse propósito ele tem que ter sempre uma finalidade específica para o crescimento, não somente cultural do empresário, mas financeiro também. Mas, enfim, o empreendedor, ele conhece as questões que envolvem o empreendimento dele, o negócio dele. Mas por trás deste negócio precisa ter uma segurança. É necessária uma segurança. E esta segurança eu comecei a observar desde cedo que eu não tinha este conhecimento. Então, o que eu fiz na época, Bruno? Eu procurei uma contabilidade. Fui atrás de uma contabilidade, ainda não tinha, lógico, eu estava lá com meus 18, 19 anos de idade, procurei uma contabilidade e o contador falou, não, faça aqui um contrato, eu faço um contrato para você, você leva lá para as partes assinarem e está tudo resolvido. Né? E aí vocês especificam lá algumas condições de cláusulas e tal. Utilizando estes conhecimentos básicos do contador, eu fui até as pessoas que me cederam o terreno para a construção. E entreguei o contrato, enfim, pergunta se me deu um resultado satisfatório. Não.
com o tempo eu tive problemas, porque no contrato faltavam regras que deveriam ser tratadas na questão que envolvia o nosso negócio. Por exemplo, o dinheiro que eu havia investido, se existiria um retorno desse dinheiro, se esta benfeitoria no imóvel, no terreno, eu teria algum retorno específico sobre isso. Enfim, acabou dando chabu, né? Sim. Terminamos ali essa questão. Então, a partir dali, eu fui caindo e me levantando dentro da esfera do empreendedorismo. Até que a minha última empresa, uma das minhas últimas empresas, eu estava lá em torno ali dos meus 25 anos, eu tive um problema seríssimo com alguns fornecedores e alguns clientes, por problemas também dentro da esfera de contratos. E aí acabei falindo essa empresa, não consegui gerir essa empresa. E foi dali que eu falei, eu preciso mudar essa história na minha vida. Né? E eu percebi as dores que o empresário sofre no dia a dia, porque o empresário ele tem aquele gás para vencer. Sim. Só que quando ele percebe que ele está dentro de um risco muito grande, iminente, e ele não tem este conhecimento sobre esse risco, isso assusta, e ele começa a retroagir. Então foi ali que eu comecei a me dedicar aos estudos. Então entrei dentro de uma faculdade, me formei em Direito, obviamente, né, obtive ali o título de advogado, né, prestando o concurso perante a OAB. Depois eu fiz uma pós-graduação, depois fiz a minha segunda pós-graduação, depois entrei no mestrado, fiz um mestrado e hoje eu estou aí atuando, né, dentro da área do direito empresarial, dando assessoria para os empresários. Então hoje eu tenho um conhecimento técnico, através das teorias estudadas dentro da minha longa extensão educacional, mas também tenho o meu conhecimento prático, ou seja, eu sei a dor que o empresário sente. Né? Então eu sei o quanto é difícil para um empresário hoje sentar atrás de uma mesa e atuar como empreendedor. Ele tem que ter uma visão de 360 graus. Ele tem que ter um conhecimento geral. Obviamente, existem hoje grandes corporações, grandes empresas, certo? Muito bem. Essas grandes empresas, elas têm assessorias de todas as partes. Mas o geral mesmo são os pequenos empreendedores. Aqueles que têm as empresas de pequeno porte, que estão atuando e aprendendo no dia após dia dentro das atividades que exerce. Como que ele vai trabalhar essa gestão? De que forma que ele vai trabalhar? Então, o primeiro ponto que o empreendedor tem que ter é o seguinte, a primeira visão. Eu preciso me preocupar com a minha mão de obra, me preocupar com o marketing, mas eu não posso deixar de lado uma boa contabilidade e um bom setor jurídico, para que possam sempre me prestar total assessoria e eu não venha cometer deslizes por desconhecimento. Que a via de regra, o empresário ele comete deslizes por desconhecimento. E eu queria dar hoje aqui, né, aproveitando essa oportunidade, esse gancho desse convite seu, claro. Eu queria dar uma mensagem aí para os contadores, né? Então, assim, estimado contador ou contadora, é um prazer imenso, né, tê-los dentro de uma atividade empresária. Mas não submetam o cliente de vocês a um contrato padronizado. Não façam isso. Vocês colocam em risco toda a atividade empresária que o profissional vai exercer. O empresário, por sua vez, ele tem uma confiança na contabilidade que ele contrata, mas ele não tem conhecimento das regras gerais que estabelecem aquele contrato que possam trazer para ele uma segurança. Um contrato social, ele é a espinha dorsal do negócio. Ele é o que faz a empresa surgir, é o que prepara a empresa. Não é isso? Sim, é isso mesmo. É isso aí. E é legal ver que pela história do doutor, um doutor é aquele que se qualificou baseado na dor que já sentiu, né? Então realmente consegue ter uma compreensão melhor do cliente, né, do doutor. E acho bacana esses pontos que o doutor colocou, porque eu já fui esse empresário, eu acredito que a grande maioria é aquele empresário que ele monta a empresa, é exatamente essa receitinha do bolo básica, né? Que ele vai, procura um escritório de contabilidade, vai fazer o contrato social dele, alguma coisa ali, faz aquele contrato social padrão, mesmo que cada negócio tenha suas peculiaridades, todos seguem o mesmo padrão praticamente, e quando vai ver já é tarde demais, que o problema começou lá no nascimento, né? E muitos deixam para procurar, imagino que o doutor deve ter essa experiência, deixam para procurar o doutor, uma assessoria, uma ajuda, só na hora que o problema já está grande, né? E muitas vezes é lá no nascimento que já poderia tudo ter sido
prevenido, né? O doutor tem muita essa experiência, as pessoas já chegarem com a dor, porque não atuou lá no início, desde o nascimento do contrato? Oh, muito disso, né? A gente assim, é triste de ver questões que poderiam ter sido evitadas em um contrato social e não foram evitadas, porque não se submeteram a uma análise clínica de um profissional especializado. Então, assim, o que que acontece? O contrato social, ele exige, por lei, a assinatura de um advogado. Sabia disso? Ele exige, por lei, a assinatura de um advogado. Só que, via de regra, o que os contadores fazem? Eles formalizam o contrato social dentro das regras básicas, daquelas regras que são consideradas compulsórias pelo Código Civil, que é a qualificação da empresa, qualificação das partes, se vai ter prolabória, se vai ter administrador, ou seja, ele faz aquele contrato básico, porque você chegou lá e diz assim, eu quero abrir uma empresa. Então ele já te vê como uma possibilidade de cliente para ser constituído. Sim. Então ele fala, bom, você quer abrir uma empresa? Então vamos lá, o que que eu preciso para a formação de uma empresa? O que nasce uma empresa? O que faz uma empresa nascer, Bruno? O contrato social. Sim. Veja só a importância de um contrato social. Então assim, ele nasce, a empresa ela só nasce a partir do momento deste contrato social. Então, a partir do momento que esse contrato social ele é elaborado, ele é entregue ao empresário, ao empreendedor. O que que o empreendedor tem por convicção? Estou dentro das regras da lei. Né? Estou dentro das regras da lei, está aqui tudo estabelecido. Porque uma sociedade empresária, via de regra, ela se inicia de que forma? Com amor entre as partes. Sim. Né? Então você tem um amigo, você tem uma amiga, estão com uma ideia em comum. Cara, nós temos uma ideia em comum, vamos começar um negócio, vai dar muito certo, nós vamos ganhar muito dinheiro, essa é a regra. Sim. Né? Nós vamos ganhar muito dinheiro, vamos embora. O que que a gente vai fazer? Vamos procurar um contador. Aí chega lá no contador, o basicão, a gente quer abrir uma empresa aí e tal, nós temos isso aqui, muito bem, peraí, eu te dou um contrato social, já está aqui, você assina, ou seja, não é assim que funciona, Bruno. E infelizmente, esta é a cultura hoje, eu não vou colocar em todo o Brasil, porque eu não atuo no Brasil todo, né? Sim. Então assim, eu vou falar dentro da minha região, em São Paulo, mas essa é a cultura geral em São Paulo. A maioria dos processos que eu pego no meu escritório, a maioria dos problemas enfrentados é porque eu tenho, foi entregue para mim um contrato social básico. Eu tenho ali as regras básicas do contrato social, ou seja, eu não consigo mais tratar as partes dentro do que eu poderia ter tratado para evitar. Um bom contrato, ele não ganha a causa. Nunca se esqueça disso. Um bom contrato, ele evita a causa. Boa. Viu a diferença? Ele não ganha, mas ele evita a causa. Então, veja só, quando você vai realizar esta contratação com o seu parceiro, com a sua parceira, são parceiros de negócio, vocês estão casando. Sim. Né? Um casamento de ideias. O que vocês têm que fazer? Vamos sentar e vamos analisar o tabuleiro, vamos analisar as regras. A partir do momento que é colocado as regras dentro de um contrato, nós não teremos problemas. E se tivermos problemas, as regras vão dizer para nós a direção. É isso aí. Agora, e se eu não tenho estas regras, Bruno? Sabe o que acontece? A gente coloca no berço do judiciário uma faculdade de decidir. E aí você vai pegar um juiz de direito que vai analisar criteriosamente o Código Civil e não vai interpretar o interesse das partes. O que as partes haviam combinado? Né? Então, um exemplo. Olha, eu sou bom em vendas. Sou top em vendas, cara, mas eu não manjo nada de administração. Legal, então vamos fazer o seguinte. Eu fico nas vendas e você na administração. Mas vocês colocaram isso em contrato social? Não, a gente falando no contador mandou fazer, ele fez. Nós somos sócios iguais, porque, né? Somos sócios iguais, igualitário ali. Tudo bem, cotas sociais idênticas. Temos ali o poder de gestão, somos nós dois. Mas nós colocamos as regras que condicionavam as atividades que cada um de nós poderia exercer e como essas atividades seriam exercidas e as condições dessas atividades. Não, a gente simplesmente foi lá e começou. Aí o setor de vendas começa a trabalhar bastante, produzir muito. E aí começa a trazer muitas vendas. E aí o setor de administração, ele começa a fazer, ele que administra, e ele começa a trabalhar com meio corpo mole. Porque as vendas vêm entrando, você começa a se sentir à vontade de ver aquela lucratividade, né, sendo auferida por aquele vendedor que é o sócio, né, e aquele que está na administração, ele vai diminuindo o seu trabalho. Aí o vendedor fala, pô, estou trabalhando tanto, estou vendendo muito, e eu estou tendo outro sócio que eu basicamente pago para ele, ele está ganhando salário em cima das minhas costas.
Sim. E aí começa a crescer a chamada ganância, né? Aí fica a ganância de um lado, desinteresse do outro, enquanto por sua vez o administrador fala que, nossa, eu administro tudo isso aqui, eu cuido do pessoal, eu cuido da equipe, cuido das vendas, eu cuido das entregas dos materiais, uniforme de funcionário, então enfim, eu estou trabalhando muito mais do que ele. Se eu colocasse alguns representantes na rua, nós ganharíamos muito mais do que eu ter que dividir com ele o faturamento. Aí começam as dores. Aí você fala, vamos nos socorrer. Sabe o que eu vou fazer, Bruno? Eu vou procurar um advogado. Aí você procura um advogado para resolver. De que forma? Dentro do judiciário. Se tivéssemos estabelecido as regras dentro de um contrato social, onde a gente poderia condicionar, por exemplo, a sua atividade será essa, a minha será essa. Né? Nós teremos que fazer uma prestação de contas trimestral, tanto do teu trabalho quanto do meu trabalho. Nós poderemos direcionar, inclusive, as condições de lucro. Quem trabalhou mais terá uma proporção maior de lucro. E quem trabalhou menos, uma proporção menor, é justo. Mas nós colocamos isso numa regra. Nós especificamos essa regra. E se não existem essas regras, fica aquele disse que me disse. Aí fica, não, mas você falou isso, não, mas você falou isso, então vamos levar para o judiciário. Aí contrata um advogado para um litígio. E vamos pensar no seguinte, os empresários, por sua vez, eles acabam levando, inclusive, algumas questões para alguns advogados que não têm uma especialização dentro do direito empresarial, e eu não estou falando mal de advogado algum, só estou te dizendo que precisamos desta especialização, mas acaba levando para um advogado que não tem um conhecimento de como funciona uma decisão judicial acerca do direito empresarial, e aí começa a envolver a parte pessoal. Direito empresarial não se interessa pelos seus direitos pessoais. Ai, mas eu fiquei triste porque ele me xingou. Ai, mas eu estou magoado porque ele me ofendeu. Não é isso que interessa dentro do direito empresarial. O direito empresarial é o que está no contrato social. Mas não está estabelecido no contrato social as regras aqui condicionantes. Eu quero desfazer a sociedade. Sabe quem sofre com tudo isso? A empresa. Sim. A empresa. E sabe o que era a empresa para vocês? A empresa para o empresário? O filho. Sim, isso mesmo. É aquele divórcio litigioso, onde os pais começam a discutir e a brigar pela guarda do filho. Eu quero ficar com ele porque eu tenho direito. Ah, mas eu também quero e não quero que ele fique somente com você. E aí quem sofre com essas discussões entre os pais? O filho. Sabe quem começa a sofrer? A empresa. Quando os sócios começam a discutir uma questão societária, quem tende a fracassar é a empresa. A empresa começa a decair, aí vem um detalhe importante. Sabe quem vai sofrer essas consequências? Os empresários que estavam ali discutindo enquanto a partilha da sociedade e as quebras das questões que envolviam as partes, é que acabam sofrendo todas as mazelas de uma má interpretação de um contrato social. O contrato social, ele vamos pensar o seguinte, o contrato social, ele é aquelas cláusulas pré-nupciais. Sim. Né? Não vamos nem entrar nessa parte de casamento, né? Mas vamos pensar o seguinte, quando você quer casar, o que você faz? Primeiro você conhece a pessoa, né? Isso. É a regra, né? Conhece a pessoa, tem ali um relacionamento, vamos casar? Vamos. Vai direto pro cartório. Não passaram por nenhuma análise das ideias de ambos. A gente se ama, é bíblico, tudo bem, respeitando a base da religiosidade, família é tudo. Né? É o ápice, inclusive da própria Constituição Federal. Né? A proteção à família é o máximo da Constituição Federal. Então, só que o que acontece? Quais foram as regras que vocês estabeleceram para este regime de casamento? As que estão no Código Civil ou as que estão estabelecidas entre vocês em um contrato pré-nupcial? Ah, eu não estabeleci nada num contrato pré-nupcial. Então, vocês vão se submeter ao Código Civil. A mesma coisa é o empresário. O empresário, quando ele não trabalha as regras dele, ou seja, ele não faz um contrato como exemplo eu estou dando, né? Um pré-nupcial, ou seja, vamos colocar todas as linhas dentro de um contrato social para que nós possamos ter uma sociedade começo, meio e fim com êxito. Né? Começo, meio e fim com êxito. Nós vamos colocar a nossa sociedade empresária em total risco de um terceiro decidir sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Então, é algo que o empresário tem que tomar um cuidado. Hoje, o empresário brasileiro ele precisa mudar essa cultura dele. Ele tem que ter aquela visão. Advogado não é custo.
Advogado é investimento. Vamos investir para não termos lá na frente problemas e daí sim custos gerados em razão de uma má orientação contratual. Então, esse é o ponto. Tá? Você tem que ter essa visão. Eu sou empresário e eu sei fazer o quê? Eu sei vender. Eu sei elaborar um bom projeto urbanístico. Eu sei, enfim, eu tenho ali o meu know-how, a minha atividade empresária para exercer. Mas eu não tenho conhecimento das regras que a lei submete a esta minha atividade. Procura um profissional e coloque na mão dele. Fala, olha, eu quero fazer assim, assim, assim. Aí onde a gente faz? Como a gente faz lá no escritório, Bruno. Eu faço uma entrevista e aí eu pego um checklist nessa entrevista, trabalho todo o checklist, Bruno, do contrato, como ele é feito. Aí eu começo a perguntar para você, Bruno, o que você quer, o que você vai exercer? Cara, eu vou fazer uma atividade aqui, aí eu vou dar um exemplo. Você pode ter a sua esposa como sua sócia dentro da sua empresa? O que você acha? Pode, pode. Mas nós temos que verificar primeiro qual é o regime estabelecido de casamento entre vocês dois. Primeiro ponto. E depois desse regime que eu tiver convicção, então, hoje, por exemplo, qual é o regime hoje adotado como regra no Brasil? Comunhão parcial de bens. Top, sim. Maravilha, né? Então eu tenho lá, regime de comunhão parcial de bens, ela pode ser minha sócia? Pode, mas eu tenho que ter regras específicas para esse contrato social. Não se submeter depois aos regimes que envolvem a comunhão parcial de bens na questão da partilha. Caso lá no direito de família, você possa ter problema aqui dentro da empresa. Então vamos imaginar, você tem lá a sua esposa como sócia, eu estou ali com minha esposa como sócia, eu vou fazer com você uma entrevista e vou fazer com ela uma entrevista, eu vou identificar ponto a ponto do que nós vamos tratar e eu vou tocar nas dores. Infelizmente eu tenho que tocar nas dores. Então, sim. Exemplo, vocês estão todos felizes porque vocês vão se casar, né? Um casamento societário. Então, que legal, atividade, então você começa fazendo aquelas perguntas gostosas e bonitas, daí a gente começa a entrar nas dores. Como é que vai ser a divisão de prolabore? Quem vai ganhar prolabore? Porque o sócio que trabalha ganha prolabore. O que não trabalha, via de regra, não ganha prolabore. Ele terá participação de lucros, mas não prolabore. Mas e se aquele que trabalha vai trabalhar mais horas do que aquele que não trabalha? Ele pode ter um prolabore maior? Pode. São regras que eu tenho possibilidade. A lei permite que eu possa estabelecer dentro de um contrato social, inclusive essas condições. Mas eu quero colocar aqui também algumas obrigações que ele tem que ter. Por exemplo, ele não pode, se ele sair da empresa, ele não pode concorrer comigo. Eu posso colocar uma cláusula de não concorrência? Pode. Mas e se não tiver cláusula de não concorrência, então? Ele sai da sua sociedade e abre do lado do vizinho. Isso é importante ter. Percebe? Sim. Ele sai da sua empresa e vai lá no vizinho e abre outra, com outro sócio. Sim. Aí você fala, e agora? Agora ele começa a puxar os meus clientes. Mas aí eu vou entrar lá no direito, eu vou entrar lá no judiciário, eu vou dizer que ele ofendeu a livre concorrência. Tá bom, você vai levar ao crivo da faculdade de um juiz. Viu que legal? Você leva, o que é a faculdade de um juiz? Ele que vai decidir se você está certo, se você está errado. Agora, se tiver essas regras estabelecidas, meu amigo, você não pode mais entrar nesse ramo. Durante 5 anos você é obrigado a se abster de entrar nesse ramo. E você também não pode contratar nenhum dos profissionais que estavam estabelecidos dentro da minha empresa. E também não pode submeter nenhum dos meus clientes para os seus critérios pessoais. E também não pode falar mal da minha empresa. E também não pode divulgar tudo. Isso eu posso pôr num contrato social. Sim. Mas é uma dor falar sobre isso. É difícil falar no casamento, você falar, e se correr o divórcio, não dói? Sim, sim. Não dói? Eu acho que, assim, né, isso, em nossa sã consciência é muito difícil a gente chegar assim, olha, amor, a gente vai se casar, mas se a gente se divorciar? Né, como que vão ficar as regras? Só que o que eu quero que você entenda é que o direito empresarial, ele não vai jamais analisar o seu critério pessoal. Ele vai analisar friamente o dispositivo da lei. O que você estabeleceu no contrato? O que você submeteu à sociedade dentro de um contrato? Porque se não tiver condições de continuar a sociedade, sabe o que o juiz faz? Encerra a sociedade. Porque a lei permite eu encerrar a sociedade. Se os dois sócios começam a litigar, eu quero sociedade, eu também quero, eu encerro a sociedade então. Nenhum, nem outro. A sociedade se dá por encerrada, e aí? Isso aí é complicado, hein? Isso aí. Percebe? Sim. Essa é a importância. Então, assim, o empresário tem que ter essa convicção. Vamos abrir uma sociedade? Vamos. Então,
Antes de tudo, o que nós vamos fazer? Vamos procurar um contador? Não. Vamos fazer o quê? Vamos procurar um advogado, estabelecer quais são as regras do jogo, e daí, com este contrato perfeito, perfectibilizado para nós, a nossa roupa, a nossa cara, a nossa história vai estar aqui. Aí vamos levar lá para a contabilidade e falar, queremos abrir esta sociedade empresária. Ah, perfeito, dessa forma. Porque é bem na emoção mesmo, a abertura de um negócio é bem o que o doutor falou, é bem naquela emoção, naquela paixão, naquele amor pelo negócio, e o negócio começa nesse impulso. Aí tem toda aquela fase, o trabalho, tá, os dois dando sangue junto, 2, 3, sei lá quantos sócios são, dando sangue e tal, começa a prosperar, aquela empolgação, aquela sinergia, entra justamente a fase que o doutor falou, um começa a achar que tá trabalhando mais que o outro, bate a ganância e tal, e pode chegar esse momento, e ter por escrito previne até as discussões, né? Porque ter por escrito, eu acho que lá atrás combinamos tal coisa. Eu posso ter aquela convicção muito forte que lá atrás a gente combinou alguma coisa que na minha cabeça estava de um jeito, na cabeça do outro de outro, né? E é legal que se está escrito, previne inúmeras discussões. Eu vejo esse cenário. E também o fator que o doutor colocou, né? Do pensar sim na dor lá na frente, que sim é um investimento, não é custo. Porque a gente pensa naquele momento só, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir e tal, e bom, deu tudo certo, vai acontecendo as coisas, mas a gente tem que pensar assim lá na frente. E se não der certo? É bom esse início já blindar a todos. Quem não gostaria, independente de como, a gente não sabe quem vai ser o errado no futuro, né? Eu costumo dizer assim, a gente nem, Bruno, eu vejo assim, a gente nem pode pensar assim se não der. Você sabia que o empresário, e eu falo para você porque eu já sofri muito com isso, Sim. O empresário não pode ter aquela segunda opção e se não der. Sim. Meu ponto de vista. Porque se ele trouxer essa opção se não der, no seu subconsciente está dizendo o seguinte, eu vou me dedicar ao máximo, mas se não der... Não existe esse se não der para nós. Sim. A gente tem que ir lá e vamos embora, vamos em frente. Só que eu quero que você entenda o seguinte, tudo na nossa vida tem um ciclo. Tudo na nossa vida tem um ciclo. Sim. Começo, meio e fim. E, aliás, né, a filosofia diz que não existe fim. A filosofia só diz que existe começo e meio. Quando você chega no fim, é o início. Viu que legal? Sim. Fim não, é o início de um novo ciclo. Sim. Então, não existe um fim para nós. Então, o que acontece? O que nós temos que fazer num contrato social? Trabalhar esse começo e a manutenção desse meio. E quando tiver um outro início, que seja um início positivo, não destrutivo. Sim. Porque, Bruno, podemos ser sócios de um empreendimento, nós dois. E, de repente, lá na frente, eu entender que as nossas ideias não batem mais. Isso não significa dizer que não está dando certo. Sim. Significa dizer que eu quero iniciar uma nova atividade. Mas como que eu vou colocar estas condições dentro desse contrato? Né, para a gente começar uma nova atividade. De que forma que eu faço isso? Então, eu quero um novo início. Mas para ter esse novo início, eu preciso de uma regra melhor, que pudesse ter sido elaborada lá atrás de uma forma melhor. Exemplo, uma apuração de haveres. O que é uma apuração de haveres? Eu quero sair da sociedade. Bruno, eu quero sair da sociedade. Legal, Marcelo, que bacana. Mas vamos ver então, legal, tudo bem. Você quer um novo campo para você. Vamos ver então aqui quais são as regras que nós estabelecemos para que você saia da sociedade. Então ali vai ter especificando a possibilidade de fazer uma apuração de haveres. Ou seja, a apuração de haveres ela será feita com que base? Nos últimos 5 anos? Nos últimos 3 anos? Nos últimos 24 meses? Vai ser feita com base na apuração de lucro? Ou vai ser feita com base numa universalidade de fato? O que é uma universalidade de fato? Tudo que envolve a empresa. Televisão, a mesa, microfone, tudo que envolve a empresa. Isso aqui é uma universalidade de bens que a gente coloca, né? Que eu falo fato, bens, mas é uma universalidade de bens. Então, eu vou somar tudo isso e com isso eu trazer uma apuração de haveres? Né? Então, eu falo, olha, nós temos aqui de bens, imobilizados 1 milhão. Mas temos também o capital integralizado de 1 milhão, temos 2 milhões. Mas temos também os lucros nos próximos anos do nosso trabalho dos últimos 5.
A gente coloca tudo isso numa apuração de haveres? Eu posso condicionar essas regras? Posso. Aí pronto, aí o sócio que vai ficar, né? Então você tem o sócio remanescente e o sócio retirante. Vamos imaginar que eu estou saindo, tá bom? Sim. Aí o sócio o que vai ficar ali, o remanescente, fala: e agora, como que eu vou pagar o Marcelo? Porque eu não tenho capital para isso. Se eu desfalcar a empresa, eu quebro a empresa. Eu vou ficar com o fim da empresa. Sim. As regras lá podem estar ditas. Você vai receber a sua apuração de haveres, no resultado que der, X% do meu lucro mensal ou anual. É esse valor mensal. Para não estourar o caixa da minha sociedade. Marcelo, isso pode ser posto num contrato social? Pode e deve. Então eu posso condicionar na apuração de haveres que na saída do sócio retirante, com o levantamento da apuração de haveres e as regras específicas dessa apuração de haveres, ele receberá os valores equivalente a uma proporção que a empresa possa suprir o pagamento sem prejuízo da competência da empresa, do capital da empresa. Olha que interessante. Agora vamos imaginar o seguinte: eu quero sair da empresa e não temos essa regra estabelecida. Sabe o que diz o Código Civil? Que o sócio remanescente tem que pagar. Nossa, tá vendo? Que curiosidade legal. Eu não tinha essa dimensão. Se eu tiver um sócio e eu não fiz um contrato adequado, ele resolve sair. Eu tenho que pagar. Tem que sair. Então, e me paga, vou sair. E você sabe qual é o prazo que a lei estabelece para pagamento? 60 dias. Nossa, então eu tenho 60 dias para pagar para o sócio que quer sair. Mas fica totalmente fragilizado perante a vontade de uma pessoa. É isso aí. Então, agora você fala, mas isso é o que está na maioria dos contratos? Eu convido qualquer amigo empresário meu hoje, assistindo aqui este podcast, né, com esta oportunidade maravilhosa que o Bruno está me cedendo hoje, pegue o seu contrato social, analise as regras da saída do sócio. Faça esta análise. Será que estas condições estão previstas neste seu contrato? Ou são aquelas regras gerais do Código Civil? Se for gerais do Código Civil, o sócio retirante tem que receber, com o levantamento da apuração de haveres, em 60 dias. A sua empresa tem capital para suprir essa necessidade? Às vezes você tem que se desfazer de um bem pessoal, Bruno. Sim. É uma coisa repentina. Eu preciso vender um imóvel meu para quitar o sócio. Por que eu não fiz isso lá atrás, mas eu não fui orientado? Aquilo que eu te farei. Sim. Qual é a primeira pessoa que você tem que procurar para formar a sua empresa? O advogado. Sim. Doutor, queremos abrir uma empresa. Que bacana, maravilhoso. Mais um empresário, um empreendedor. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de empresário. Né? O Brasil, assim, muitas pessoas pintam o empresário como um diabo. Essa é a real, né? Ele é o diabo, ele é o demônio, ele suga o operário. Não é assim? Mas não. Ele oportuniza o crescimento da economia nacional. Ele abre as portas para investimentos também de capital estrangeiro no Brasil. Sim. Né? Porque se não tivéssemos aqui tantos empreendedores, o Brasil ele estaria classificado como classe operária. Basta você olhar o nosso passado. Né? Décadas de 40, décadas de 50, e aí começamos na era industrial, onde começaram os empresários com os investimentos na era industrial. E aí a gente foi crescendo, crescendo, e hoje o empreendedorismo é esta maravilha. Né? Só que eu tenho que me preparar para constituir uma boa empresa, para que ela tenha solidez, estrutura, para que ela possa crescer e eu me sinta seguro. Porque eu sei as condições do começo e do meio, e de um início novo, caso eu não queira ficar nesta sociedade. Boa. Legal? Legal. Eu acho foi bom o doutor colocar esses termos aí, para dar tempo aí para quem é empresário, tem sócio, dar uma revisada como que tá esse contrato aí, porque eu mesmo não tinha essa dimensão. Eu não tenho sócios, mas nunca tive essa dimensão. Se eu tivesse, tem essa questão, né? Ele resolveu sair, eu vou ter que pagar. Então essa que é a parte importante, né? Até porque, pensei nisso, então vou pedir para isso ser ajustado no meu contrato social. Não é só esse ponto. Contratar alguém que já tem a especialidade no ramo, acredito que já tem uma bagagem, uma experiência para sugerir todas as possibilidades e necessidades que possa ser necessário incluir no contrato, né? Eu, por exemplo, se eu for com as ideias, acho que eu vou colocar isso, vou colocar assado e tal, eu vou pegar um leque muito pequeno de informações, e vindo de uma assessoria de quem já tem essa experiência, acredito que vocês vão conseguir fornecer várias ideias, sugestões para se pensar
a se colocar em um contrato, né? Hoje, assim, o que nós temos mais assim dentro de um mercado empresarial são as sociedades limitadas que envolvem a gente chama de sociedade simples, né, limitada, que envolvem 2 ou mais sócios. Sim. Temos também no panorama a sua, né, que é a sociedade limitada unipessoal. Sim. Né? Só que a sociedade limitada unipessoal, ela também pode agregar dentro do seu empreendimento alguns sócios. Sim. Né? Então vamos pensar o seguinte, falar, rapaz, é o seguinte, eu tenho uma sociedade e hoje eu venho trabalhando e agora eu tenho uma pessoa que está aqui comigo, que é uma pessoa que eu quero que ela permaneça dentro da minha empresa, ela tem um conhecimento técnico avançado, ela é uma pessoa que está dentro do meu empreendimento, mas eu não quero dispor para ela as minhas cotas sociais, mas quero que ela permaneça agora comigo, participando dos lucros da empresa. É possível isso, Bruno? É possível. Então, eu posso ter um sócio que não tem participação dentro de um capital social, sim, certo? A empresa é tua, mas posso ter que ele tenha participação nos lucros. É o chamado sócio de serviço, sócio de trabalho. Eu posso ter ele dentro do meu contrato social, onde eu continuo imperando no contrato, tendo toda a eficiência do capital social somente para mim, mas ele tem esta participação de lucro agora, porque entrou na nossa atividade como sócio de serviço, como sócio de trabalho. E que, aliás, vamos pensar no seguinte, hoje a sua empresa está constituída, mas vamos pensar em uma empresa a ser constituída, via de regra. Sim. Vamos pensar o seguinte, uma empresa a ser constituída, um dos sócios tem dinheiro e o outro não tem. Não é isso que acaba acontecendo? Então, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a ideia. Eu tenho dinheiro, mas não tenho a ideia. Então, não tem dinheiro e tem a ideia, outro só tem o dinheiro. Como nós vamos trabalhar nisso? Né? Como é feita esta sociedade? O que acaba acontecendo? Um grande erro. Aí o sócio que tem dinheiro chega lá e fala, faz o seguinte, coloca ele com 10% da sociedade. Aí coloca lá o sócio com 10% da sociedade. Vamos então subscrever aqui um capital social. Eu vou abrir essa empresa com 500 mil. Vamos subscrever aqui, capital social 500 mil. Vou investir 500 mil. Né? Só que o meu sócio não tem dinheiro, mas eu tenho que colocar ele no contrato social. Então eu coloco ele com 10%. Estou falando da constituição de uma empresa, de uma sociedade limitada. Certo. É assim que funciona? Se você levar hoje para uma esfera de uma visão de regra geral, é assim que funciona. Mas não é bem assim que é tratada a questão da sociedade. Vou dar uma ideia para você. O sócio que tem capital, o que ele deve fazer? Eu vou investir 500 mil. E o sócio que tem trabalho, ele fala assim, olha, eu só tenho trabalho, não vou investir nada. Como é que eu faço para entrar então nessa sociedade? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr 500 pau. Então, você vai ser sócio meio a meio comigo? Vamos ser sócio meio a meio, é justo, porque eu vou trabalhar, eu tenho a ideia, é assim que funciona, e eu tenho dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou colocar 500 mil, eu vou colocar 250 mil. E eu vou te emprestar 250 mil. Olha a visão mudando. Sim. Então, eu vou pegar meu capital, vou jogar 250 mil de empréstimo pessoal para você. Nós vamos fazer aqui um contrato mútuo que você me deve 250 mil. E você vai pegar esses 250, eu vou pegar os 250, aí sim nós vamos abrir a sociedade 50-50. Quem deve para quem aqui agora? Este sócio que entrou na sociedade deve 250 mil para o sócio que emprestou o dinheiro. Só que é um contrato em apartado. Dentro deste contrato, que a gente coloca lá, esse contrato mútuo, a gente pode especificar, inclusive, Bruno, que conforme a sociedade oferir lucro, uma porcentagem do lucro vai ter que ser utilizada para pagamento desta dívida. Ou seja, desta nota promissória, deste contrato mútuo. Vai começar a ser pago. Então, o sócio que está trabalhando, ele continua recebendo salário? Ele recebe lucro? Recebe. Recebe salário, recebe lucro, mas ele tem que pagar para o outro sócio que emprestou para ele na constituição da empresa 250 mil. Nas regras estabelecidas lá naquele contrato mútuo, correção monetária, juros aplicáveis que são permitidos, né, que é 0,5%. Enfim, ele vai colocar ali aquelas regras específicas, multa se não for pago num período, você tem 3 anos para me pagar. Vai estar tudo ali especificando. Mas não colocar o sócio direto na sociedade, eu entro com todo o capital, coloco lá 500 mil, pego o sócio, coloco ele ali, jogo 10%, aí você vai querer discutir no judiciário que o dinheiro era só seu?
Ah, eu que integralizei o dinheiro, o outro sócio não integralizou, então eu quero que ele saia. Mas ele entrou dentro da sociedade com 10% de participação do que é teu. Então você agora tem que devolver esses 10% que pertence a ele, com todas as correções devidas em uma apuração de haveres. Viu que legal? Olha, São coisas maravilhosas que você tem que entender, que a constituição de uma sociedade, ela vem para estabelecer umas regras que você possa manter a sua empresa dentro de um panorama produtivo, satisfatório. Legal, doutor. Essa parte que o doutor falou do sócio de trabalho, essa aí eu acho bacana, porque às vezes eu sento em mesas com outros empreendedores, a gente conversa, fala até, pô, será que compensa? Eu tenho um profissional lá que está desempenhando muito, eu quero que ele faça mais parte da empresa, mas ao mesmo tempo eu tenho receio dele, não quero dividir minha parte societária, dividir o capital da empresa. Até porque tua empresa tem uma história, Bruno. Isso. Né? Então, assim, às vezes a tua empresa começou há 5, 10 anos atrás, Bruno. Uhum. E aí você agora tem um sócio de trabalho, tem uma pessoa que você quer trazer para a sociedade, mas a tua empresa, ela tem um know-how, ela tem uma universalidade de bens, ela tem uma história, ela tem uma marca que ficou registrada ao longo das datas por árduos trabalhos que você teve dentro de diversos períodos da sua vida. Então você não pode agora trazer uma pessoa e falar, vou te dar 30% dessa empresa. Eu preciso sentar e analisar quais são os critérios que eu quero você como sócio, porque eu quero você como sócio. Acho justo você ganhar mais do que hoje você ganha. Acho justo ver você, a empresa crescer com você, porque a empresa precisa de você. Mas eu tenho que colocar regras aqui que não submetam o meu capital social ao seu bel prazer. Porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, não deu certo. Lembra que eu te falei? Perdão, até vamos lá. Não é que não deu certo. Chegou, né, ao início de uma nova era para aquele sócio de trabalho. O que ele vai fazer com aquele capital que você estava ali integralizado no 100% se você jogou ele como sócio? Ele vai querer a parte dele. E aí como é que fica? E eu vou um pouco mais além. E se caso ocorrer o óbito de um dos sócios? Como é que fica agora a questão do ingresso da família? E se o contrato social não estabeleceu as regras para a família entrar na sociedade? Percebe? Então são pontos que a gente tem que ver. Tudo isso tem que ser levado a critério de uma análise de um advogado especializado no direito empresarial. Então ele vai identificar e vai falar, olha, Bruno, acho que para você a figura importante aqui seria um sócio de trabalho. Ou se não, Bruno, eu vi aqui a possibilidade de você ter aí uma contratação pejotizada. Uma pejotização, né? Que nós estamos levando diversas pedras aí, né? De que, nossa, estamos rasgando a CLT. Veja só, nós estamos dando oportunidade das pessoas decidirem sobre as suas vidas e as formas que elas desejam estabelecer seus contratos. Eu não posso imperar dentro de um poder, de um Estado democrático de direito, regras que submetem somente ao que dispõe a lei a CLT na hora de uma contratação. Não, eu tenho que ter ali a oportunidade de negociar. E detalhe, eu preciso de garantias. Né? Então, eu vou contratar. Olha, eu tenho um funcionário aqui que ele é excelente, né? Mas assim, ele vem crescendo bastante, ele está interessado em continuar essa atividade, mas ele não quer mais ter esse vínculo comigo de critérios de subordinação, porque ele já tem a sua própria autonomia. A gente pode analisar todos esses critérios e, de repente, realizar ali um contrato pejotizado. Né, mas fala, Marcelo, mas assim, o judiciário tem quebrado muito a questão do contrato pejotizado, reconhecendo como CLT. Né? Fala assim, eu tenho visto muitas pessoas que entram na justiça, pedem aí, a quebra desse contrato pejotizado, alegando vínculos de trabalho. Mas é porque esse contrato ele não teve as regras estabelecidas para o jogo, específicas para aquele jogo. Então, como que nós vamos fazer essa contratação? É uma contratação fraudulenta ou não, de interesse das partes, né? Então, assim, você vê que temos até o tema 1389 no STF, que está aguardando um julgamento aí para analisar se nós vamos discutir esses tipos de contrato na esfera civil, dentro do direito civil, ou seja, na justiça comum, ou se vamos oportunizar a discussão desses contratos na justiça do trabalho,
Isso aí também está sendo analisado, nós ainda não temos um julgamento definitivo, a maioria dos recursos que tratam dessa parte de pejotização está suspenso, mas como eu venho acompanhando corriqueiramente, costumeiramente, as decisões e os entreveros no judiciário, a tendência é acolher e acatar os contratos pejotizados. Né? Ninguém, olha, Bruno, é assim, quando as partes sentam para negociar, as regras têm que ser postas no contrato. Sim. E como será feita? Chama-se pacta sunt servanda. Né? Então não existe ignorância de uma das partes dizer assim, ah, mas eu não sabia. Como você não sabia? Você era tratado diferente dos funcionários. Você recebia de forma diferente dos funcionários. Você tinha autonomia para exercer a sua atividade dentro da minha atividade. Você emitia para mim uma nota fiscal mensal de pagamento de prestação de serviço. E aí você vem na Justiça do Trabalho alegar que você foi coagido, que ocorreu uma coação nessa contratação, né? Então, assim, o que está acontecendo? Qual é o panorama agora que o judiciário vem exigindo? Prove essa coação. Se eu estou dizendo, compete a quem alega o ônus da prova, então prove que você foi coagido. Você era ignorante? Você não sabia ler e escrever? Por que você emitia notas todos os meses? Quais eram as regras estabelecidas do jogo para você? O que você fazia que você era submetido a trabalhar para ele, como os demais funcionários eram submetidos a trabalhar? Porque os contratos eram diferentes. Você não sentiu nenhuma dessas diferenças? Tudo isso vai começar a ser levado em consideração no Poder Judiciário, já está sendo levado em consideração. E tanto é que se suspendeu as decisões lá no STF. Porque temos que analisar, né? Se você tem a liberdade de contratar, está expresso na lei, eu posso contratar. Agora, por que eu não posso dar a oportunidade do meu profissional crescer dentro da própria empresa que ele vai estabelecer? Sim. Né? Então, assim, ele quer abrir uma empresa, ele quer estabelecer um negócio, ele quer se sentir seguro no seu empreendimento. Não é uma questão da sua empresa economizar quando contrata a minha que quer te prestar um serviço. Pelo contrário, você oportuniza para mim a abertura de novas portas. Porque eu posso também trabalhar para outras empresas. Mas eu posso colocar num contrato de pejotização, por exemplo, uma delimitação de concorrência? Exemplo, eu atuo no estado de São Paulo. Você também não vai poder pegar o meu know-how e atuar para uma outra empresa no mesmo segmento dentro do estado de São Paulo. Então vamos colocar uma delimitação. Né? Como você vai pegar o meu know-how para trabalhar para mim, então eu peço que neste círculo aqui você não atue para outra empresa que tenha o mesmo segmento. Posso colocar isso? Lógico que eu posso, é uma regra condicionada. Eu tenho ali, é como um advogado. O advogado também tem o contrato estabelecido com o cliente dele. Se ele pegar a parte adversa para advogar, pode dar patrocínio infiel. Você fala, e aí? Fala, mas ele era... Vamos dar um exemplo? O advogado que é contratado pela sociedade empresária. Sim. Ele é contratado pela sociedade empresária. E aí ele passa os dois sócios começam a discutir. Ele escolhe um dos sócios para atuar. Toma cuidado. Já vai aqui uma dica para os meus colegas. Já vi muito advogado sofrer por patrocínio infiel, porque foi constituído pela sociedade e agora estou protegendo só um dos sócios. Você viu que interessante? Sim, olha, é um cenário que nunca parei para pensar. Pois é, então você fala assim, poxa, se o advogado já tem essa limitação, por que eu não posso, num contrato pejotizado, dizer, eu não quero que você trabalhe para o meu concorrente? Sim. Eu posso. Agora, vamos lá. Eu não tenho uma liberdade de contratar? Se o sujeito que está sendo contratado não tem esse interesse, o que ele pode fazer? Procurar uma outra empresa que venha a aceitar as condições dele. Sim. Você viu que legal isso? Então, esta liberdade existe na CLT? Não. Dentro da CLT você tem um panorama. Eu tenho horário de entrada, horário de saída, meu salário no mês, certo? E as minhas verbas rescisórias. E eu fico aguardando a minha tão sonhada aposentadoria. Né? Essa parte é complicada. Aí, doutor, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a gente ouve falar muito que o PJ, a gente não pode pedir que ele tenha um compromisso de segunda a sexta com a gente se for uma questão presencial. Existe esse cenário? Não existe? Presencial, não presencial, tudo pode ser estabelecido num contrato. Eu posso, por exemplo, colocar no contrato que a atividade de prestação de serviço será realizada dentro do meu horário comercial. Entendi. Então não interfere. Eu posso colocar sem problema nenhum. Bruno, é o seguinte,
Todo contrato, seja ele CLT, seja ele PJ, eles têm um critério, vamos lá, os critérios básicos. Sim. O contrato da CLT, ele tem a habitualidade? Sim. Né? Então eu tenho o critério da habitualidade, eu tenho o critério da onerosidade, eu tenho o critério da pontualidade e da pessoalidade. Sim. Certo? São os critérios do nosso contrato CLT. Mais um critério dentro do contrato CLT, subordinação. Certo. Então, vou repetir. Num contrato de CLT, eu tenho uma pessoa que está subordinada, certo? Ela tem a habitualidade de comparecimento, ela tem o direito à onerosidade, ela recebe por isso, mas ela tem obrigação de pontualidade e critério de pessoalidade. Ela não pode trazer outra pessoa para exercer a função dela dentro da minha empresa, porque ela está dentro dos critérios que estabelece a CLT. Legal isso? Agora, e o contrato PJ? Vamos lá. Eu posso ter habitualidade no contrato PJ? Posso. Onerosidade? Com certeza. Né? Altruísta, não tem como ter um contrato 100% altruísta. A pessoa tem que ganhar o dinheirinho dela. Então, assim, eu tenho habitualidade, eu tenho onerosidade. Eu posso ter o critério da pessoalidade? Que muitos perguntam. Depende. Depende da atividade técnica que ele exerce. Se ele exerce uma atividade técnica que tão somente ele pode exercer dentro do teu empreendimento, obviamente que eu posso pôr o critério da pessoalidade. Né? Eu posso colocar esse critério da pessoalidade. Aí eu posso ter aqui o critério da pontualidade? Lógico que posso. Ah, mas como assim? Aí vai dar registro, vai dar vínculo, né? Não dá vínculo, porque eu tenho que ter esse critério também da pontualidade. Exemplo, nós estamos aqui hoje trabalhando aí, ó, com esse tema maravilhoso por trás dos resultados, falando sobre a questão de direito empresarial. Nós estamos dentro de um podcast, correto? Correto. Agora, legal, aqui não tem uma pontualidade? Tem. Não tem um horário específico. Nós temos aqui pessoas trabalhando com a gente aqui, né, que está gravando, que está produzindo. Eles têm critérios também. Eles não tinham que respeitar qual é o horário que nós estabelecemos da entrada aqui para nós começarmos o programa. A pontualidade. E se ele é um contrato pejotizado, eu não poderia exigir dele, ó, você tem que estar no programa às 10 horas para início da atividade? Eu posso. Porque a minha regra é, você tem que estar às 10 horas. E se ele não comparecer, o contrato também pode especificar uma multa. Se você não comparecer às 10 horas e eu tiver prejuízo com cancelamento da produção, você vai pagar esse prejuízo causado para mim. Ou caso contrário, nós vamos ter a rescisão desse contrato. Ah, legal. Então fica claro no contrato, dá para deixar tudo bem. Qual é o único ponto que você tem que observar num contrato pejotizado? Você não pode ter aquela pessoa contratada PJ subordinada aos seus interesses pessoais. Exemplo. Você pode na sua equipe falar o seguinte, ó pessoal, nós vamos fazer assim aqui agora, nós vamos trabalhar aqui durante a semana, mas cada um aqui agora vai ter que limpar a mesa. Então assim, você limpa a sua mesa, você você varre a sala essa semana, o outro varre a sala outra. Eu posso colocar essas regras para minha equipe de subordinados? Posso. O meu PJ só se tiver em contrato. Essa é a quebra da subordinação. Eu me submeto às condições do que nós temos em contrato. Não das condições dos seus critérios pessoais. Entendi. Viu que legal? Sim. Então, para que você está sendo contratado? Olha, você está sendo contratado para realização de vendas, para divulgação das vendas de um produto que eu tenho. Quais são os critérios dessa venda? Então, os critérios dessa venda são esse e esse. Você não pode dar valores diferentes da minha lista de preços. Eu exijo que você utilize o nosso uniforme porque você as pessoas elas têm que ter conhecimento da minha empresa pela imagem que eu vou ter, né? Então eu peço que você utilize o uniforme. Nada disso gera vínculo. O que gera vínculo é quando eu saio dos critérios das regras do contrato PJ e jogo para os critérios da subordinação. Exemplo. Fulano, eu sei que você tem aí a liberdade de vir hoje, mas pô, venha trabalhar agora. Você tem horário para vir. Você venha trabalhar agora, eu preciso de você aqui agora, não posso fazer isso, ele não é seu subordinado. Eu posso olhar no contrato, se caso ele não comparecer, qual o prejuízo que ele pode ser, que me causar que ele tenha que se submeter. Entendi. Viu que legal? Então eu falo, ó, você fica à vontade. Só que se as suas vendas começarem a cair, eu não tenho interesse na manutenção desse contrato, tá lá.
Eu quero que você faça comercialize esses produtos, mas se não me trouxer o resultado, eu posso submeter o contrato para uma nova possibilidade, para um novo viés. Eu posso condicionar nesse contrato aumentos gradativos da sua comissão. Se você fizer venda X, eu te dou X. Venda é diferente da gente colocar para ele exigências de metas. Sim. Vê a diferença? Eu coloco critérios de comissão, mas eu não coloco exigências de metas. Entendi. Então dá para, por exemplo, a pessoa, o CLT, ele pode ter a meta dele ali ser cumprida. E eu posso exigir dele uma meta. O PJ, a gente pode fazer um enquadramento baseado no resultado. Nas comissões. Se você vender até 100 mil reais, eu vou te dar 3%. Legal. De 100 mil a 500 mil, você vai subir para 5%. De 500 mil a 1 milhão, eu vou te colocar agora em 8%. Viu a diferença? Sim. Agora esse aqui não, esse aqui tem metas. Vamos, galera, tem que fazer, vamos lá, produção aí, ó, tem que fazer a produção, meta não pode quebrar, não pode cair. Vamos seguir essa meta aí, vocês têm essa meta, ó, vamos lá, gente, aqui eu exijo. Aqui ele está no critério do contrato. Aí, doutor, um cenário, vou usar a minha empresa de exemplo, que fica até mais legal para as pessoas até pegarem mais conceito na prática. Aí, por exemplo, nessa questão da pejotização. Eu ter determinados níveis de vendedores, um determinado nível eu chegar e propor o PJ, para ele ficou interessante, a questão do PJ, fui e propus. Dentro de um grupo existe todo o acompanhamento da meta, de todo mundo e tal. O ideal, eu posso manter ele dentro desse grupo onde existe um acompanhamento de meta, ou o ideal seria não ter o PJ e o CLT dentro de um mesmo grupo? Tem que desvincular. Tá, seria um grupo diferente. Ele precisa ser desvinculado, ele precisa ter o seu critério, ele perde o poder, veja só, você perde sobre ele o poder de subordinação. Sim. Ele tem a liberdade de classificar o trabalho que ele realiza. Então, é por isso que você pode colocar para ele esses comissionamentos diferenciados dentro do critério da pejotização. E especificar para ele que ele, seguindo as regras da contratação, o contrato permanece. Encerrando este contrato, caso ele não observe as regras que foram estabelecidas nesta contratação, esse contrato ele não irá perdurar e vai ser encerrado ali, ponto final. Entendeu? Legal. Ali você pode colocar isso daí. Esta semana mesmo, eu recebi um contato de um cliente dizendo o seguinte para mim, a gente faz prestação de serviço na casa, eles fazem aquele atendimento para seguro, seguro residencial. Então, tem chaveiro, né? Não tem aquela questão, eu tenho chaveiro, então eles usam serviços pejotizados. Porque eles não querem funcionar, então eles acabam usando serviços pejotizados. Só que qual é o problema que eles estavam tendo? O sujeito ele pegava a OS para cumprir o serviço, mas não ia até lá para fazer o serviço, porque pegava outras OS e não fazia. Falou, e agora, o que eu posso fazer? Falei, eu posso cobrar dele esse serviço? Falei, não, só pode como deve. Ele foi contratado para essa natureza, essa finalidade. Mas ele não tem opção de escolha, se ele não for, se ele não fizer. Falei, ele tem. Mas a partir do momento em que ele se submeteu a realizar a atividade e ele não o fez, você pode impor uma multa para ele, aplique-se uma multa. Será uma redução acerca do que você vai fazer para ele de pagamento. Porque ele causou um prejuízo para a sua empresa. Você não teve que pagar a hora de trabalho para outro profissional? E você não teve que pagar uma hora com um valor maior? Porque existe uma diferença entre contratar aquele que já tem um contrato com você e contratar um terceirizado na urgência. Esse na urgência vai te cobrar o preço que ele quer. Não é assim? Sim. Aí eu preciso de um chaveiro. Enquanto eu tenho aqui um chaveiro que já me faz um fixo mensal, esse daqui ele vai cobrar o avulso. Então ele vai querer um valor diferente. E esse prejuízo a empresa tem que arcar? Não, eu tinha um contrato com você, você pegou a OS para fazer, não o fez, fui obrigado a contratar um terceiro para prestar o serviço, os prejuízos que você me causou decorrentes desta sua não atividade estabelecida no contrato, você vai ter que pagar. Entendeu? Então, assim, como que é feito um bom contrato pejotizado, Bruno? Em resumo, a gente tem que analisar todos os seus interesses, mas também todos os interesses daquele que quer constituir uma empresa. Sim. Veja, ele quer constituir uma empresa. Não, ele não quer, ele não tá, não é uma questão de compulsório, uma situação compulsória. Olha, eu exijo que você seja PJ. Não. Você tem a liberdade de decidir. Eu quero, se você quiser ser contratado como PJ, as regras é X.
Se você quer ser contratado como CLT, as regras são Y. Aí eu quero permanecer na CLT, Y. Quero ser PJ. Então você vai constituir uma empresa e passa a gerir esta empresa, e os critérios estabelecidos no nosso contrato de prestação de serviço serão regras dentro do nosso parâmetro do Código Civil e não dentro dos parâmetros da CLT. Então eu vou saber que aqui eu tenho limitações, eu contratante, e você tem também seus direitos, deveres e obrigações dentro desse contrato que nós estamos envolvendo. Diferentes deste que a CLT traz para mim, as minhas obrigações previstas na CLT. Consolidação das leis do trabalho, entendeu? Boa. Então esse é o primeiro panorama. Segundo panorama que é importante numa pejotização, a cultura. A cultura da sua empresa. Tanto a cultura daquele que contrata, quanto a cultura do contratado. É necessária a convicção de ambos que são duas empresas trabalhando em prol de um bem comum. Duas empresas trabalhando em prol de um bem comum. Eu tenho um contratado onde eu preciso dele num determinado departamento da minha empresa e ele está aqui diante de um bem comum. Mas são duas empresas. Ele não é uma pessoa física envolvendo uma CLT. Esse é um ponto importante também. Mas contratar hoje um PJ está se tornando um dos pontos mais interessantes hoje, não somente para o empresário contratante, mas também agora para o empresário contratado. Sim. Nós não estamos falando de empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, o PJ, PJizado, aquele que começa a prestar serviço para você, ele passa a ser um empreendedor do seu próprio negócio. Isso mesmo. Ele pode ampliar o próprio negócio dele ali. Ele pode dizer, olha, eu vou começar a ampliar essa minha atividade. Eu vou prestar outro tipo de serviço para o Bruno. Ô Bruno, eu tenho aqui um serviço com você que é recorrente, mas eu quero fazer um agora escalonável com você. Você não aceita fazer uma atividade XYZ para escalonar? Percebe que o empreendedor tem essa possibilidade? Sim. Diferente do CLT. Entendeu? Você dá possibilidade para ele poder crescer trabalhando com você. Crescer trabalhando com você. E ambos estarem satisfeitos nessa contratação sem estarem amarrados em uma plataforma que foi editada em 1940 e que ainda mantém engessada. Muito embora a reforma trabalhista trouxe diversas possibilidades, mas mesmo assim continua engessada nos pensamentos arcaicos de uma CLT. Eu vejo assim, conversando aqui com o doutor, eu vejo o quão até acaba sendo mais justo e flexível, principalmente como o doutor falou, né, para a empresa contratante e também para a empresa contratada, né, para a pessoa que vira o PJ ali, principalmente o cenário atual hoje, né, hoje o cenário atual eu vejo muita questão assim, o empreendedor, o profissional, ele aprendeu a se adequar até hoje com o tal do assunto que é do modelo híbrido, home office, alguma coisa assim. E eu acredito que nenhum empresário vai propor para um profissional que ainda está imaturo profissionalmente a pejotização. Para aquele profissional que já está maduro o suficiente, que ele sabe, eu estou aqui, eu tenho o compromisso de entregar o meu resultado e colher por ele, dá até para gerar uma própria proteção para ele, né? Falar, eu aceito aqui ser PJ, porém dentro do PJ eu preciso dessa e essa flexibilidade aqui. Isso já dá para colocar até uma flexibilidade que a pessoa precise, condicionado à entrega daquele que está contratando. E tá bom, eu preciso que você me entregue isso e você precisa dessa flexibilidade combinado no contrato ali. Fica bom e justo para ambos os lados, né? A CLT hoje já não tem essa facilidade de deixar essa forma mais justa e flexível, né? Fica tudo para o entendimento depois de um judiciário aí. A CLT ela tem as suas benesses, né? Então assim, é isso, o que você falou, você disse tudo. O pequeno empreendedor, que é aquele que agora não quer mais se submeter à CLT e ele quer um campo da pejotização, ele é um pequeno empreendedor. Né? Então ele fala assim, peraí, eu quero galgar crescimento. Eu não quero aqui ficar tão somente amarrado a uma liderança. Eu quero ser líder. Para eu ser líder, eu tenho que estar livre. Ter as minhas ideias, estar livre, ter os meus projetos, ter as minhas práticas habituais e eu vou criar os meus critérios dentro da minha empresa. Agora, obviamente, esta empresa tem que respeitar e acatar o que está em contrato? É lógico.
Agora, o que nós vamos colocar nesse contrato? Simplesmente as regras dessa contratação. Né? Como que será distribuído o trabalho? Né? Como é que será a prestação e a contraprestação desse trabalho? Né? Eu não preciso ficar, não serei mais aquela pessoa engessada no que prevê a CLT. Eu consigo agora ter um leque de panorama de crescimento. Vou dar um exemplo para você. Eu posso colocar num contrato PJ que ele, se o contrato for encerrado, ele não pode trabalhar no mesmo segmento por um determinado período ou por uma determinada distância? Pode pôr? Pode. Olha, isso aí é... Então você pode colocar, você fala, olha, eu não quero que você... Eu posso colocar, inclusive, dever de sigilo. Nós pegamos um caso no escritório em que o contrato PJ fez amizade com o contrato CLT. O contrato CLT saiu da empresa e utilizou documentos que só o contrato PJ tinha acesso, nas provas que ele apresentou na Justiça do Trabalho. Então, ou seja, eram dois amigos, em que este aqui desrespeitou a vinculação do sigilo, entregou essas documentações para este que estava no contrato CLT, ele ingressou com uma ação e acabou causando um prejuízo financeiro para a empresa. Este contratado PJ, ele vai responder por esses danos. Ele terá que responder por esses danos causados. Sim. Além de ser o caso, responder inclusive criminalmente pela quebra de sigilo e confidência. Porque o princípio da confidencialidade, se estiver dentro de um contrato previsto, também pode atingir o panorama do direito penal. Então, este sujeito ele acaba se submetendo às regras de um contrato. Então, você percebe a importância do PJ em entender que os critérios que estão no contrato eles não podem ser violados. Mas eu também posso colocar ali diversas condições que estabeleçam as regras desse jogo. É assim, o futuro do nosso país hoje é o empreendedorismo. Sim. O futuro do nosso país é o empreendedorismo. Ele vem crescendo gradativamente. Né? Isso vem causando insatisfação de muitos políticos, de muitas pessoas que ainda não têm um conhecimento aprofundado de que ser pejotizado é você estar livre para decidir para quem trabalhar e de que forma quer trabalhar. Sim. Não é porque a pessoa for contratar, tem as determinações dela, mas ele também pode criar as próprias também, né? Eu te entrego isso, porém, dentro deste cenário aqui, então isso pode. Por exemplo, eu tenho um manual de comportamento dentro da minha empresa. Legal, eu ia perguntar sobre isso aí. Então vamos lá, eu tenho um manual de comportamento dentro da minha empresa. Eu posso exigir que o meu contratado PJ respeite esse manual de comportamento? Pode. Sim. Você pode colocar aqui no contrato que quais são as regras para ele, quando ele estiver dentro da atividade que ele exerce, né? Dentro do seu empreendimento, ele tem que respeitar as regras aqui, né? Que são destas questões que envolvem a sua empresa, né? Para a proteção. A gente tem toda essa parte, principalmente quando envolve Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou quando se envolve, por exemplo, as questões que envolvem assédio. Então, tivemos problemas lá no escritório em que um PJ assediou uma funcionária da empresa. Assediou uma funcionária da empresa. Como fica agora essa questão? Porque a funcionária tem o dever acho que é chamado dever de vigiar, ius vigilando. O empresário ele tem o dever de vigiar isso. E aí, como que funciona agora o empresário? Ela vai acionar o PJ ou vai acionar a empresa que ela foi contratada? Ela aciona a empresa. Olha, eu fui assediada. E a empresa não fez nada. Por quem? Por fulano de tal. Você fala, mas fulano tem a empresa dele. E agora? Então, assim, quais são as regras que você estabeleceu no seu contrato de prestação de serviço que envolveu vocês dois, para que você não se submeta a ter os prejuízos em decorrência da conduta dele e ficar sem a isenção numa ação de regresso. Ação de regresso é o quê? Cara, eu tive um prejuízo aqui, você assediou essa funcionária, ela ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho e ela teve uma indenização de R$20 mil. Restou comprovado. Como é que funciona você agora? Né? E aí, eu vou me prejudicar aqui? Não, você vai me reparar. Os prejuízos que eu tive aqui, você vai ter que reparar. Porque eu tenho um contrato onde se estabeleceram as regras e você tinha o dever de respeitar as regras da minha empresa. E você não o fez.
em razão desta quebra contratual, existe uma indenização que deve ser paga e você se submete aos meus danos materiais. Viu que legal? Ah, sim. Nossa, totalmente. Ele passa a ser responsável por aquilo, né? Isso é bom. Aí, doutor, qualquer parte que eu entrar também, assim, ó, hoje o empresário ele fica muito. A gente conversou no início. Parece que é de lei essa receitinha básica do bolo. Eu procuro um contador para iniciar o meu negócio, para procurar um advogado no momento só que ia explodir as coisas, né? E quando a gente vê, a gente pensa, vixe, o problema começou lá no início. Para uma empresa que esteja começando hoje, a gente sabe que existem hoje várias extensões de CNPJ aí. Para uma empresa que esteja começando, sabe, um faturamento médio de 20 mil, 10 mil por mês, e uma empresa já média que esteja atuando aí, o doutor recomenda de extensões? Quais são as extensões de CNPJ que são mais protetivas, digamos assim? Tá. Aí eu vou falar, inclusive, para os nossos ouvintes aí que estão assistindo o nosso programa, né? A importância dessa sua pergunta. O primeiro passo se este programa serviu para abrir a sua mente, abra também agora o seu contrato social. Faça uma análise deste contrato. Se você perceber que de tudo que nós tratamos, boa parte falta em seu contrato, procure uma assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica ela poderá trabalhar um aditamento deste contrato para trazer melhorias de segurança para o seu contrato, te dar orientações não somente para um dos sócios, mas para os sócios, para que os sócios possam crescer. E eu digo isso e estendo isso também para as sociedades limitadas unipessoal. Por quê? A sociedade limitada unipessoal, embora ela não tenha um sócio, e ela está ali atuando, ela também tem que ter um conhecimento das regras do jogo para que ela não submeta os bens pessoais dela, enquanto pessoa física, aos interesses da sociedade unipessoal. Então, se eu não tiver um conhecimento, olha, o que eu posso ter de prejuízo dos meus bens pessoais nessa sociedade limitada unipessoal? O que eu posso dizer como proteção? Eu preciso ter uma visão se esse meu contrato me protege, por exemplo, contra questões que envolvem direito financeiro. Empréstimos, consignados, né, que envolvem a minha empresa. Como que eu faço para me dar essa proteção? Como é que eu faço para trazer essa blindagem? Então, todo contrato em si deve ser levado ao crivo de um conhecimento jurídico para que te seja entregue um relatório com todas as condições de proteção do seu direito. Proteção do seu direito, para que você possa exercer o seu direito e, sabendo das suas obrigações, você não se submete aos riscos dos prejuízos de uma decisão má fomentada, né? Uma decisão que ela foi tomada de forma sem conhecimento técnico. Legal. Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto importante aí que eu quero tratar com vocês, trazer para vocês aqui. Pô, aí, doutor, também aproveitando, que o doutor explicasse um pouco a questão da holding. Hoje a gente ouve falar bastante de holding. E o doutor poder explicar para quem já tem empresa, para quem já tem o seu negócio, se seria interessante, o porquê seria interessante, se não seria uma boa. O que o doutor tem a dizer sobre holding empresarial? Então, nós temos diversas modalidades de holding. Nós temos holdings de investimento, holding familiar, holding empresarial. Então, assim, primeiro, nós temos que analisar qual é o interesse da pessoa que deseja estabelecer uma holding. Via de regra, aí nós vamos trabalhar um pouquinho aqui dentro da questão da holding de capital. É aquela que ela quer o quê? Ela quer agregar os bens pessoais do sócio para uma empresa. Né? Então, assim, o que eu quero fazer? Eu quero submeter os meus bens para uma sociedade, onde eu coloco as regras dentro dessa sociedade e ali eu entrego todas as pessoas que envolvem a minha família. Então eu quero que fique eu, a minha esposa, os meus filhos, eu posso submeter as condições gerais dessa holding. Então a holding hoje ela é de grande importância para o empresário. Por quê? Ela já trata especificamente de um patrimônio, onde você já não tem mais o risco de falar, poxa, esse patrimônio está solto, diminui os seus encargos tributários. Exemplo, uma locação imobiliária hoje por uma holding, ela tem uma redução significativa nas questões que envolvem tanto o imposto de renda como o ISS.
Né? Então, hoje, se eu fizer uma locação, eu, como pessoa física, faço uma locação de um imóvel, eu pago um encargo tributário muito maior do que se eu estivesse alugando esse mesmo imóvel, mas que ele fosse pertencente a uma sociedade empresária, que eu digo ali, que é a sociedade de holding. Né? E a sociedade de holding ela tem as suas regras próprias tributárias. Eu teria ali uma redução. Né? O que acontece, Bruno? Tem sócios que eles têm, por exemplo, uma empresa e essa empresa está estabelecida no imóvel de um dos sócios. Né? Então, é importante que, primeiro, a empresa separe o joio do trigo. Ou seja, eu tenho um imóvel, eu, sócio, tenho um imóvel que cedi para a minha sociedade. Sim. Esse imóvel é meu, não é da sociedade. Então, essa sociedade tem que pagar um aluguel para mim. Tem que fazer um pagamento de aluguel para mim. Só que se essa sociedade faz um pagamento de aluguel para mim, eu tenho uma retenção muito alta de imposto. Primeiro porque a empresa é obrigada a reter os meus impostos. Ela vai reter o imposto de renda, ela vai reter o ISS para fazer o pagamento da minha locação. Certo. Agora, se eu pego este meu imóvel, entrego ele para uma hold, e essa hold é que faz a locação, ou seja, não sou mais eu, é a hold que está alocando, já será de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Certo. E aí as regras estabelecidas do jogo mudam. Nós não temos mais aqui as regras ditadas entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Nós temos uma pessoa jurídica com uma pessoa jurídica. Então eu tenho ali uma proteção patrimonial que envolve o meu know-how de bens pessoais, separados da minha atividade empresária. Entendi. É um caminho excelente hoje também para o empresário, né? Principalmente aquele que vem conquistando patrimônio, que vem oferindo ganhos, e ele fala, pô, eu preciso centralizar esse produto, né? Centralizar esses meus bens. Como é que eu faço isso? Vamos analisar, leve então também essa questão para um estudo jurídico, para talvez fazer uma formação de uma hold e começar dali submeter seus bens para essa hold, e essa hold é que vai ser a responsável para gerir e administrar seus bens pessoais, não mais você. Você estará livre e terá ali a hold para estabelecer, e ela vai ditando as regras ali para você. Boa, perfeito. Então até uma forma de... para o empresário que está crescendo, prosperando, está abrindo um leque de negócios, assim como de patrimônios também da pessoa física, que é uma forma até de organizar todo esse patrimônio. Né? Eu já ouvi falar que facilita muito também na questão de uma necessidade de tiver um possível inventário a ser feito. A holding torna essa questão muito mais simples, né? Porque não teria mais necessidade de um inventário. Vou me usar de exemplo para facilitar também. Se eu abro uma holding, coloco o meu patrimônio ali, os rendimentos, os lucros da empresa ali, e vem acontecer alguma coisa comigo, uma fatalidade, meus filhos não teriam que passar por um processo de inventário, já ficaria tudo conforme se estivesse no contrato da holding. A holding já tem toda a sua distribuição. Perfeito. Né? Então, eu quero que você entenda o seguinte, os seus bens pessoais, eles não vão mais se submeter à responsabilidade que envolve o seu negócio. Sim. Porque os seus bens pessoais, quando você entra numa holding, o que você tem como bem pessoal numa holding? As cotas dessa holding. As cotas. Então, assim, o que você integralizou aqui? Eu integralizei imóveis. Então, você tem quanto de cotas aqui de imóveis? Eu tenho 1 milhão de cotas. As suas responsabilidades serão perante as suas cotas. Entendi. Se caso você venha sofrer alguma mazela, alguma circunstância que envolva critérios pessoais, o seu critério pessoal são direitos de cotas dessa holding. Então, como se submeteu essa holding? O que está ali estabelecido? Então, você também traz proteção para a sua família. Né? Eu falo, olha, eu tenho ali estabelecido 20% é para o meu filho, 30%, 50% é para minha esposa, 10% é para o meu filho, 5% é para um sobrinho que eu tenho. Então, qual é a minha? Eu tenho 10%. Então, eu tenho 10% de direito pessoal. Se eu sofrer uma execução, seja lá o que for, eu tenho 10% do meu direito pessoal, que pode ser discutido, e aí dá a oportunidade dos demais que estão envolvidos na holding de liquidar esses 10% com o terceiro.
para não perder os bens patrimoniais que envolvem o negócio. Viu a importância de uma holding? Sim. Então, vamos imaginar que eu fiz um contrato de financiamento, tive um problema empresarial, não consegui arcar mais com os pagamentos, agora o banco começou a me acionar e foi atrás dos meus bens. O que ele vai encontrar? Que eu tenho cotas sociais. Vai encontrar. Eu tenho cotas sociais na holding. Mas qual é o limite das cotas sociais? Entendi. Vai ser em cima daquela porcentagem que eu tive. Daquela porcentagem que você está nas cotas sociais. Legal. Mas ele tem 10%, então eu vou executar 10%. Não tem os outros? Os outros não podem pagar os 10% para evitar a liquidação do patrimônio da família? Então, sim, é importante todo esse panorama para o empresário hoje, né? Ter essa visão que ele precisa de uma assessoria jurídica, ele precisa de uma assessoria contábil efetiva para estar sempre blindando os seus patrimônios dentro de uma legalidade. Não de uma fraude, mas do que a lei estabelece como regra. E essas regras não podem ser violadas. E é dentro desses critérios. Senão ele fica à mercê do... Tem até uma música aí, né? Tiro, porrada e bomba, né? Isso mesmo. Bom, doutor, o papo aqui foi muito bom. Acho que faltou tempo de tanto assunto que a gente tem para colocar. Acho que cabe até mais um próximo episódio. A gente marcar mais um outro episódio para o doutor, para complementar ainda vários outros assuntos bacanas aí que a gente tem. Deu nosso tempo aqui. Eu vou chamar o encerramento, mas antes eu queria que o doutor... Quem acompanhou aqui viu o tanto que o doutor entende, a necessidade de ter uma assessoria tanto para um momento de uma abertura de um negócio, tanto para revisar um negócio atual, tanto para qualquer nova questão atual, né? Um simples tirar dúvida pode render, aquela dúvida, bater um papo sem um compromisso pode render frutos muito bons, né? Para uma pessoa que venha contatar o senhor aí, o doutor. Então, doutor, eu pedi para o doutor olhar para a câmera e mencionar por onde o doutor pode ser localizado, por alguma rede social, algum telefone específico, site. O doutor pode ir. Muito bem. Então, assim, eu divulgo o meu trabalho no Instagram, né? Você pode me acompanhar, tem diversos conteúdos ali que você pode ter ali uma visão panorâmica sobre o direito empresarial. Então, você pode pesquisar em @PacianiAdvogados, né? @PacianiAdvogados. Perfeito. Então, doutor, eu agradeço a participação do doutor. Fica o convite para retornar mais uma vez aí para a gente concluir vários outros assuntos. Essa parte jurídica de bastante interesse para quem é empresário, é um assunto que muitas vezes, às vezes, deixa de ser falado pelo empreendedor e quando ele resolve falar já é tarde demais, né? Então é bom a gente aprofundar cada vez mais esse papo até como utilidade pública, né, para quem empreende por aí. Então, agradeço aí a sua participação, doutor. Eu que agradeço o seu convite e estou de portas abertas para o próximo convite, estarei sempre aqui. Perfeito, obrigadão, doutor, e obrigado aí para quem assistiu, gente. Obrigadão.